As crianças vão descer com Dona Leni. Hoje a aula lá é negócio fino, hein? Dona Leni dando aula é aula de vó, cara. Não tem nada melhor do que aula de vó, não é? Tem lugar melhor do que casa de vó? Não tem. Eu não convivi muito com a minha avó, não tive a oportunidade de entrar na adolescência com a minha avó, mas eu lembro que quando eu ia para Ituiutaba, Triângulo Mineiro, e eu chegava lá com os meus 9 anos, idade do Arthur, na casa da minha avó, o que tinha lá era uma coisa de louco. Tinha doce para tudo quanto é lado da casa. E doce mineiro, que o pessoal fazia no tacho. O pessoal no telão, seu Aro, esse pessoal aqui da cidade grande, no telão, não sabe nem o que é tacho. Você entendeu? Mas os doces assim, caseiros, feitos no tacho, no fogão de lenha, meu irmão. Você não sabe o que é isso, mas eu tive a oportunidade de ter uma avó realmente caipira. E foi uma bênção na minha vida. Então, Dona Leni está lá com as nossas crianças, nós vamos orar agora por elas e por nós aqui, para que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até agora. Queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, ó Deus, não são coisas aleatórias ou coisas ao acaso. Isso é determinado pela tua boa e poderosa mão, Senhor. Queremos te pedir, então, que neste momento o teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, Senhor. Que o teu Santo Espírito molde os nossos corações no caráter de Cristo Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como vocês sabem, nós estamos estudando essa série, Unindo Todas as Coisas. E nós estamos olhando de maneira expositiva a carta aos Efésios. Se você acompanhou as reflexões do primeiro domingo e deste, você vai saber que a carta aos Efésios de Paulo, na minha humilde opinião teológica, agora é a minha humilde opinião teológica, ela não é a carta mais densa teologicamente do apóstolo Paulo. Por exemplo, nós temos Romanos. Romanos é uma carta densa teologicamente. Por isso nós estamos aqui meio assim, esperando o momento certo para fazer a exposição de Romanos. Porque talvez ali a gente gaste uns 6 meses assim, por baixo, só para a gente expor a carta de Paulo aos Romanos. Tem também Gálatas, ao qual a gente acabou de passar, que é uma montanha, nas palavras do nosso presbítero Sebastião Atadaini, uma montanha íngreme, ao qual a gente teve que escalar essa montanha. Uma carta densa teologicamente. Muitas figuras de linguagem, muitas metáforas ligadas ao Antigo Testamento. A carta aos Efésios, ela é uma carta muito mais prática. Muito mais prática. E uma das coisas que eu tenho dito a vocês aqui na nossa igreja é que eu acho que isso é importante. Paulo, ele conseguia conjugar o conhecimento teológico com a prática da vida. Lógico, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Mas isso não retira de nós a responsabilidade de fazer o mesmo. De fazer o mesmo. Então, uma das minhas reflexões é a seguinte. Nós, reformados, presbiterianos, né? Nós nos gabamos às vezes, isso é talvez uma virtude, e não um defeito. Uma virtude. Nós nos gabamos do nosso conhecimento teológico sólido. Quando você fala de um presbiteriano, você está falando de um cara substância. Teologicamente. Sólido teologicamente.
Alguém que conhece, pelo menos nas suas bases, as confissões de fé, os símbolos de fé da Igreja Reformada. Cânones de Dort, a Tulipe, as confissões, confissão de fé de Westminster, catecismo de Heidelberg. Olha só nome assim imponente. Mas o grande problema, muitas vezes, é que nós estamos aqui, no patamar do conhecimento. Domingo após domingo, você vem à igreja e você ouve, você absorve, você conhece, você entende, você compreende. Mas você não desce para cá, para a prática, para o dia a dia. Então tudo aquilo que você ouve, ou tudo aquilo que você aprende na nossa comunidade, seja na escola dominical, seja nos grupos pequenos, seja aqui na exposição bíblica do nosso culto, seja em qual esfera de ensino, ou nos cursos que nós temos, em qual esfera de ensino que nós criamos aqui para equipar os crentes, você vem, você aprende, você absorve. Mas deixa eu te falar uma coisa sinceramente. Deixa eu rasgar aqui com você o meu coração. Se o seu conhecimento não desce para cá, para a prática, se o seu conhecimento não desce para o seu dia a dia, para a rotina dos seus relacionamentos, para a forma com que você faz os seus negócios, para a maneira como você administra a sua casa, o seu casamento, pela forma como você educa os seus filhos. Se o seu conhecimento não sai daqui de cima e desce para cá, não adiantou absolutamente nada. Nada. Esse tipo de conhecimento não serve para nada. A única coisa que acontece é que se nós tivermos uma boa gincana de escola dominical, você pode ganhar uma caixa de bombom. O problema é que você não é transformado pela ação da palavra de Deus. A minha impressão, às vezes, é que nós estamos só ali. E eu não estou falando de vocês somente, não. Fiquem tranquilos. Eu estou falando de mim também. Muitas vezes nós conhecemos e nós temos uma ânsia. A nossa sociedade, a nossa cultura pós-moderna, ela é ansiosa por conhecimento. Perceba, a facilidade com que nós temos hoje de aprender, de fazer curso. Você não precisa sair de casa hoje para fazer um curso universitário. Você pode fazer um curso universitário do sofá da sua casa pela internet. Nós temos facilidade. O problema é que esse conhecimento não redunda em prática. Então, o que Paulo fez em Efésios? Paulo pega todo o conhecimento robusto que Deus deu a ele, juntamente, conjugado com a inspiração e a revelação do Santo Espírito ao coração dele, e ele traz todo esse conhecimento robusto para o dia a dia. Porque nós não podemos viver vidas fragmentadas. Nós não podemos viver vidas que são fragmentadas. Conhecemos algo, mas não vivemos este algo. E a partir do momento que você conhece algo e não vive por aquilo que você conhece, a sua vida é uma vida fragmentada. Então, diante disso, eu gostaria de relembrar a vocês o que nós começamos a estudar hoje pela manhã. Lembre você, se você esteve aqui pela manhã, esse é um sermão
To be continua, né? Lembra quando acaba lá o, né? Continue lá, você termina termina a série lá, vai fazer. Só que aqui é diferente das séries do Netflix, não demoram 1 ano para chegar. A gente faz no próximo, no próximo culto a gente continua a nossa série. Mas veja só, o que a gente olhou pela manhã. O ponto que a gente estudou, domingo, eu tenho 3 pontos, eu tenho mais 2 hoje. Pela manhã nós conseguimos fazer só 1, mas eu vou tentar fazer os outros 2 agora à noite. E o ponto era, celebre os sinais da bondade divina presentes entre o povo. E a síntese da mensagem é essa. A síntese da mensagem é essa. Apesar dos defeitos e falhas, devemos reconhecer a graça nos outros e ser agentes de encorajamento em seus projetos, resistindo à tentação de sabotar. Cultivemos um sentimento de gratidão para com todos e, em meio a situações adversas, pratiquemos uma vida de oração constante, acompanhada da ação de graças, pois Deus já nos proveu tudo o que nós necessitamos. Se eu tivesse lido essa frase hoje pela manhã, estava feita a pregação. Mas eu só consegui fazer ela hoje à tarde. Então, deu azar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o segundo ponto? Quando a gente está lendo, e eu vou dizer, abre sua Bíblia aí para você acompanhar a nossa exposição. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Hoje pela manhã, verso 15 e 16. Agora, a partir do verso 17. Olha só o que diz o texto. Porque o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação e pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Princípio: cultive a comunhão diária com Deus em sua caminhada. Veja só, eu não falei de manhã, de propósito, mas vou falar agora para vocês. Esse texto é uma oração do apóstolo Paulo. Paulo escreve a oração que ele fazia, provavelmente, os estudiosos dizem isso. Paulo não começa o texto dizendo que ele ora intensamente pela igreja de Éfeso, que ele ora constantemente pela igreja de Éfeso, que ele ora de maneira intencional por aqueles irmãos. Veja, qual é a oração do apóstolo Paulo? A partir do verso 17, ele responde qual é a oração que ele está fazendo. Ele está suplicando, tanto que a NVI traduz o começo do verso 17 como peço, uma súplica. Súplica. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai lhe dê um espírito de sabedoria e de revelação, o pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa é a oração que Paulo está fazendo para aqueles primeiros discípulos da igreja de Éfeso. Perceba então como isso tem implicações práticas na nossa caminhada e na nossa comunhão diária com Deus. Veja, primeiro, aprofunde o seu conhecimento de Deus, versos 17 e 18. As petições enfatizam a iluminação, espírito de sabedoria e revelação, verso 17. Não foi isso que Paulo pediu? Sabedoria e revelação. E os olhos do coração sejam o quê? Iluminados, abertos. Ele busca olhos espirituais para conhecer Deus e a sua obra. Iluminação é Deus abrindo os nossos olhos para conhecê-lo. Inspiração é a natureza das Escrituras.
revelação é como compreendemos as Escrituras, buscando a ajuda do Espírito Santo. Paulo, então, está olhando, e Paulo está tentando conhecer a mente de Deus, que é revelada aonde? Nas Escrituras. Aqui está a resposta para uma das maiores perguntas que eu tenho com as nossas ovelhas, com as pessoas que a gente caminha na nossa jornada. Qual é a vontade de Deus? Pastor, como eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Aonde está a vontade de Deus? Aqui. Ali não, nas Escrituras. No meu computador tem as Escrituras, então pode ser ali. Hoje em dia é assim, né? Hoje em dia é assim. Então, ali no meu computador, que contém as Escrituras, e nas Escrituras estão o quê? A vontade de Deus revelada para vocês. É assim que a gente conhece a mente de Deus. Não, é lógico, deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu dar um parênteses aqui para você, que é muito importante. Não é o pleno conhecimento da mente de Deus, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. O conhecimento de Deus é mais amplo, e pela grandeza do Senhor, se Ele tentasse nos dar todo o conhecimento que Ele tem, nós não conseguiríamos absorver. Então o que está ali nas Sagradas Escrituras? O que está nas Sagradas Escrituras é tudo aquilo que você precisa saber sobre você. Bernardo de Claraval, um místico, próximo aos pais da igreja, ele vai dizer o seguinte, que o homem só se conhece plenamente quando ele conhece o seu Criador. Sabe? Aquilo que muitas vezes nós lemos livros de coaching. Conheça você, conheça as suas fraquezas, conheça os seus pontos fortes, conheça os seus pontos fracos, conheça. Você quer conhecer, fazer um autoconhecimento de quem você é? Vou te dar a chave. E olha só, hein? Vou fazer um momento coach aqui, sem cobrar absolutamente nada de vocês. Você quer ter um autoconhecimento pleno de quem você é? Pratique a contrição. Sabe aquele momento que o pastor Guilherme fez aqui? Mas não esse momento que o pastor Guilherme fez aqui de 3 minutos aqui. Não, 3 minutos nada. 1 minuto e quanto que é? 1 minuto, ele crava no relógio. 1 minuto. Que às vezes você nem aguenta ficar 1 minuto em silêncio. Sabe por que você não aguenta ficar 1 minuto em silêncio? Porque você não aguenta ficar 1 minuto com você mesmo. Porque o silêncio representa essa realidade para nós. O encontro com quem realmente somos. O encontro com os nossos medos. O encontro com os nossos fantasmas. O encontro com os nossos pecados. E quando nós praticamos, quando nós fazemos um momento de contrição na nossa vida, nós temos este encontro com quem realmente somos, aquilo que realmente desejamos. Porque o silêncio me leva a isso. Porque veja, o nosso coração, a nossa mente, segundo o Rubem Alves, que é um teólogo mais ou menos, tá? Mais ou menos. Mas ele é uma mente brilhante. Na área do conhecimento humano, uma mente brilhante. O Rubem Alves diz o seguinte, que a nossa mente, que o nosso coração, que os nossos pensamentos são como a primeira parte aqui do rio, esqueci o nome. Vocês lembram? Não, a superfície de um lago. E quando nós estamos no nosso dia a dia, na correria, essa superfície está agitada por ondas. Mas quando nós nos acalmamos, quando nós ficamos em silêncio, o que acontece? As ondas param. Fica-se o silêncio. E os monstros marinhos se levantam.
Os grandes peixes, quem pesca sabe disso. Os grandes peixes estão aonde? No fundo. E eles só aparecem muitas vezes quando existe silêncio. O Rubem Alves, ele faz essa analogia. Para nós nos conhecermos, nós precisamos ficar em silêncio às vezes. E a Bíblia ensinou isso muito antes do Rubem Alves, muito antes. Ele só copiou, ele foi pastor presbiteriano, então ele copiou isso daquilo que ele já aprendeu dentro da teologia reformada. Você precisa ter esse momento, esse contato com a presença. Você precisa praticar essa comunhão. A mente de Deus, os pensamentos de Deus, a intimidade de Deus é dada, segundo as Escrituras, para aqueles que têm reverência por Ele. A intimidade, o temor do Senhor, a intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa. A intimidade, o temor do Senhor são para aqueles que conseguem ficar diante do Senhor, em reverência, em adoração. Sem falar de si mesmo. Sem falar de si mesmo. Mas admirar e elogiar aquele que é adorado. O que é reverência de coração? Reverência de coração é você botar a roupinha de ver Deus e vir aqui domingo, se vestir de um homem ou de uma mulher santa, se esconder atrás das personas que nós somos. Ou reverência de coração é você fazer como o Davi, o rei Davi, que apesar de todos os pecados que nós sabemos, Davi era um homem cheio de pecado, mas mesmo sendo um homem cheio de pecado, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é antagônico. Se você tiver um pouco de conhecimento bíblico, ou se você não tem, mas depois você procura, você vai perceber que Davi, ele é um homem que tem muitas mortes na sua vida, e por isso ele não constrói o santuário do Senhor. Davi protagoniza um escândalo de violência contra uma mulher e um servo dele. Este homem, ele é segundo. Davi é um péssimo pai. Um péssimo pai. Talvez o pior pai das Sagradas Escrituras é o Davi. Basta ver os filhos dele. Ou a maioria dos filhos dele. Você vai falar para mim que este homem é o homem segundo o coração de Deus? Não tem algo diferente aí? Agora, por quê? E você precisa fazer essa pergunta. Por que que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando ele se colocava diante do Senhor, ele não escondia quem ele era. Ele rasgava o coração dele. Ele vai dizer que ele não é puro, ele vai dizer que o coração dele é corrupto, ele vai dizer que ele precisa do Senhor. Os salmos de Davi, ou a maioria dos salmos de Davi, tem esse rasgar do coração, esse desnudar da alma, que eu e você precisamos praticar se nós queremos conhecer Deus de uma maneira mais profunda, mais profunda. Nós precisamos, então, dos óculos do Espírito Santo para entender de maneira profunda a graça, o amor, a soberania de Deus. Porque muitas vezes nós não aceitamos a soberania de Deus nas nossas vidas.
Porque muitas vezes você fica perplexo com aquilo que está acontecendo e você não consegue se ajoelhar em adoração e oração ao Senhor, como Daniel fez. Porque, veja só, o nosso tempo está tão conturbado quanto o tempo de Daniel lá na Babilônia. Tão conturbado. Os poderes estão tão avessos quanto os poderes na época de Daniel. E o que Daniel faz? Ele fica desesperado. Ele olha para o santuário e diz: Deus não está no controle. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Ele ora. Ele continua orando. Ele continua adorando. Ele continua buscando. Ele continua se prostrando. Nós precisamos dos óculos do Espírito Santo para compreender as profundezas, ou a profundidade, melhor dizendo, daquilo que a Bíblia nos ensina. O Spurgeon vai dizer o seguinte: o Spurgeon afirmou que sem o Espírito, sem a ação poderosa do Espírito Santo, é mais fácil ensinar o vegetarianismo a um tigre do que o Evangelho a uma pessoa que não é regenerada. O Spurgeon vai dizer: olha, é mais fácil você convencer um tigre a se tornar vegano sem o Espírito do que você trazer alguém ao conhecimento da verdade do Evangelho sem o Espírito. Nós precisamos então dessa intimidade, dessa comunhão. Veja, Colossenses capítulo 1, versos de 9 a 12 diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios e plenos do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo tem como objetivo principal, em suas orações, conhecer a Deus, buscando este conhecimento de maneira intencional e didática e prática. Isso é evidente quando o salmista também ora dessa mesma maneira. Salmo 119, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Dá-me entendimento para que eu possa compreender os teus mandamentos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Nas suas orações, quantas vezes você pede para Deus revelar, abrir os teus olhos para as verdades do Evangelho? Quantas vezes nas suas orações você pede para que Deus junte as coisas, sabe? Para que Deus junte as peças. Junte todo aquele conhecimento que você já adquiriu a respeito dele com a sua vida prática. Senhor, eu estou cansado. Talvez essa seja a minha oração hoje. Senhor, eu estou cansado de ter conhecimento e de não praticar aquilo que eu conheço. Senhor, eu me sinto um hipócrita por ter um conhecimento sobre a verdade, sobre os princípios do reino de Deus, e eu não pratico aquilo que eu conheço. Senhor, eu me sinto um mentiroso. E eu poderia aqui dar vários adjetivos. Adjetivar aqui não seria um problema. Qual foi a última vez que nós oramos assim? Com essa ânsia, com essa vontade, como salmista, como o apóstolo Paulo. Veja, Jesus também nos mostra a mesma paixão pelo pleno conhecimento de Deus no Sermão do Monte, quando ensina os seus discípulos. A única coisa que os discípulos pedem para Jesus ensinar é o quê?
a orar. É a única vez que os discípulos falam assim, Jesus, me ensina um negócio, me ensina a orar. É a única vez que você vê os discípulos pedindo ensinamento para Jesus. E daí Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Devemos abraçar essas palavras com a mesma paixão. Nós devemos buscar esse conhecimento. Não um conhecimento parcial, mas um conhecimento completo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu falei isso, mas se eu falei é porque eu estou ficando velho e eu não me lembro. Certo? O conhecimento da sabedoria bíblica não é teórico. Ele é prático. Ele tem que descer aqui. Se você diz que você conhece a Deus, você precisa viver de maneira prática aquilo que você diz que você conhece de Deus. Porque senão, você talvez seja um charlatão. O conhecimento bíblico, ele nunca é teórico, ele é prático. Ele sempre é prático. Então, quando Paulo está falando de sabedoria, de conhecimento, ele não está falando de coisas abstratas. Ele está falando de coisas do dia a dia da vida dele. Veja, cultive a sua comunhão diária com Deus na caminhada. E perceba o que Paulo faz então, a partir do verso 18. A gente poderia colocar como algumas perguntas. Qual é a esperança da sua vocação? Quais são as gloriosas riquezas da sua herança entre os santos? Qual é a imensurável grandeza do seu poder para nós? Paulo, então, ele demonstra assim, bom, deixa eu mostrar para vocês como Deus tem nos abençoado, como Deus tem derramado graça sobre as nossas vidas. Então a gente deve perguntar, mergulhe, ou a gente deve viver, mergulhe na vivência do Evangelho. Mergulhe na vivência do Evangelho. Veja, qual é a esperança da sua vocação? Se você está lendo, eu acho que a NVI ou a revista atualizada está falando, a revista atualizada fala vocação chamada aí. Alguém pode me ajudar que eu não estou? Vocação chamado no verso 18. Vocação. Então a revista atualizada está mais precisa que a NVI. Porque a ideia é de vocação. De significado. Então quando Paulo fala qual é a esperança da sua vocação, veja, Deus nos chamou para uma vida distinta, repleta de esperança gloriosa, e ao compartilharmos o Evangelho, estamos oferecendo essencialmente esperança às pessoas. Pois a verdadeira motivação vem de um propósito interno e significativo, que serve como combustível para nos manter perseverantes e resilientes, mesmo diante dos desafios e obstáculos. Qual é a nossa vocação? O que Deus nos chama a fazer? O que Deus nos deu como vocação? A resposta mais simples. Glorificá-lo. Em tudo que eu faço. Esse é o significado da minha vocação. Então, quando Paulo também ele olha e fala, quais são as gloriosas riquezas da sua herança entre os santos? Veja, a herança mencionada em Efésios 1:18 pode ser interpretada de duas maneiras. Primeira, ela pode significar a herança que Deus recebe, ou seja, nós somos a sua herança. Ou, dois, a herança que recebemos conforme mencionado em Colossenses capítulo 1, verso 12. No entanto, uma vez que o texto se refere à herança de Deus, é mais apropriado seguir a primeira interpretação. O objetivo de Paulo é fazer com que apreciemos o valor que Deus atribuiu a nós, que estamos em Cristo. Nós somos a herança de Deus.
Aonde isso nos toca? No dia a dia aqui, na nossa identidade. Nos valores que nós temos. Ou melhor dizendo, no valor que as pessoas dão a você. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo aqui tem um valor. Que muitas vezes não é o valor que nós nos damos. É o valor que a sociedade atribui a nós. Então eu vou contar da minha experiência e você faz a conversão para a sua experiência. Certo? Em alguns momentos, eu não faço questão nenhuma disso, quem me conhece próximo sabe. Eu chego em uma reunião e as pessoas dizem, o reverendo chegou. E é um valor que as pessoas me dão. E eu não tenho problema nenhum. Você pode me chamar de reverendo, não fique. Não estou falando mal, estou falando do valor que você me dá. O reverendo chegou. Vamos ouvir o que o reverendo tem a dizer sobre isso. Eu não tenho nome, eu tenho o valor que as pessoas me dão. Perceberam? Isso é muito sério, gente. Porque se eu calcar a minha vida no valor que as pessoas me dão, um dia, sabe o que vai acontecer? Eu vou me aposentar. Eu vou ser um reverendo aposentado. E sabe quem vai querer ouvir um reverendo aposentado? Ninguém. Não fale isso, pastor, não fale isso. Não, fique tranquilo, eu estou resolvido com o meu coração. Não estou com baixa estima, não estou fazendo terapia em grupo, só estou falando para vocês a realidade. Um dia as minhas ideias serão ultrapassadas. A minha visão de igreja precisará ser refeita. Um dia vai chegar um cara aqui, que eu não sei quando, até quando vocês vão aguentar, mas um dia chega alguém aqui, um outro pastor fala assim, não, essa visão, missão e valores, está tudo errado, vamos refazer. E se eu der valor a essas coisas, quando eu perder esse título, o que acontece com o meu eu? O que acontece com a minha identidade? Ela é destruída. O que Paulo está dizendo aqui? A sua identidade, o seu valor, não está no que as pessoas dizem a respeito de você. Está naquilo que Deus fez na cruz, em Cristo Jesus, por você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está demonstrando o verdadeiro valor daquilo que Deus fez na história em Cristo Jesus para nós. Para nos tornarmos o quê? A herança dele. Nós somos o povo dele. E esse povo está sob o cuidado dele. Sobre a graça dele. Então, quando eu entendo isso, quando isso penetra no fundo do meu coração, o que acontece com... Vou falar agora aqui, vou dar mais uma aula de coach para vocês. O que acontece com o meu eu? Porque o meu eu não está alicerçado. Veja, vou usar aqui o Sermão do Monte. O meu eu não está alicerçado sobre a areia das casualidades da vida. O meu eu, então, está alicerçado aonde? Na rocha que é Cristo. Eu me torno, não por causa de mim, e vou deixar aqui frisado para vocês, não por causa de você, por causa de Cristo, na rocha que eu estou alicerçado, eu me torno inabalável. É o que Paulo está dizendo aqui.
F. Bruce, ele diz o seguinte: é surpreendente que Deus conceda tão grande valor à comunidade de pecadores resgatados da perdição, que ainda carregam muitos traços do seu estado anterior. No entanto, isso se torna compreensível quando percebemos que Ele os vê em Cristo. Deus está me vendo em Cristo, pois desde o princípio, Ele o escolheu em Cristo. Veja, terceiro movimento disso. Qual é a imensurável grandeza do seu poder para nós? Paulo enfatiza que o poder onipotente de Deus está disponível para os seus santos. Somente por meio do poder de Deus seremos capazes de nos engajar na batalha espiritual descrita em Efésios capítulo 6. Somente por meio do poder de Deus alcançaremos com segurança o seu reino celestial. E esse poder é concedido a nós, os que cremos. Qual é essa grandeza? Veja, o pedido de poder mencionado em Efésios 19 a 20 representa o ponto culminante dessa oração. Aqui, Paulo então sobe o tom. É como se ele estivesse gritando, esbravejando, batendo talvez no púlpito. Não estava porque era carta, mas ele estava no seu coração, na sua imaginação. Isso se torna evidente pela forma como Paulo explora o conceito de poder nos versículos seguintes. Ele atribui diversas descrições a isso: a grandeza, o dínamos, a energia, o energol, a força, a vasta força de que Deus está atuando no meio do seu povo. Como Deus faz isso em nós? Através do Espírito Santo. Deus nos concedeu, pela graça maravilhosa dele, o seu poder. Qual é o poder que Deus nos concedeu através da sua graça maravilhosa? O Espírito. Veja, chegamos então ao terceiro ponto. Compreenda a extensão da exaltação de Cristo. E para mim aqui é quando o texto ganha uma dramaticidade. Eu gosto de ler o texto bíblico imaginando como Paulo estava fazendo o texto. Sabe? Com drama, assim. Então, veja, versículo anterior, Paulo subiu o tom. Agora parece que Paulo, ele vai abaixar a voz e vai olhar, falando no olho de cada pessoa da igreja de Efésios. Assim como ele está tentando, e o Espírito também está trabalhando, para que isso aconteça com você. Veja o que o texto bíblico diz. Olha só. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou, agora presta atenção, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Grifa aí na sua Bíblia. Para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas. Daquele que completa todas as coisas. Aonde não existe vazio. Em toda e em qualquer circunstância. Perceberam a dramaticidade do texto? E duas coisas eu queria ressaltar para vocês daqui. Eu poderia falar muitas coisas sobre Cristo estar entronizado, sobre o sacrifício, muitas outras, mas eu queria deixar duas coisas que para mim são as duas coisas mais importantes aqui. Sobre a extensão da exaltação de Cristo, que muitas vezes nós perdemos. Por quê? Muitas vezes nós perdemos a extensão da exaltação de Cristo, porque nós achamos que Cristo é exaltado por Deus simplesmente para salvar a igreja, ou os crentes, ou as pessoas. Perceba, nós reduzimos a obra redentora do Cristo a uma coisa só,
a salvar você. Isso está teologicamente errado. A obra de regeneração de Cristo é em todas as coisas, em todas as esferas. Então perceba o que eu quero te dizer. Veja, a supremacia de Cristo. Versos 21 e 22. A supremacia de Cristo. Olha só, Cristo como Rei ressuscitado e entronizado supera todos os concorrentes. Não existem outros deuses. Lembra, a cultura de Efésios, a cultura do Império Greco-Romana, é uma cultura onde existem milhares de deuses. Existe um panteão de deuses. E Paulo está dizendo, o Cristo ressuscitado, esse que eu estou apresentando, essa boa nova do Evangelho que eu estou apresentando a vocês, não existe concorrente. Seu trono está acima dos principados e potestades. Ele transcende a criação. Ele está acima de Satanás e do seu sistema. Ele está acima de todos os governantes. Paulo destaca a sua supremacia sobre todos os poderes terrenos, sobre todos os títulos e nobres, sobre todos os inimigos, usando a expressão debaixo dos seus pés. Com isso, Paulo quer transmitir que não apenas todo o poder é inferior a Cristo, mas também está sujeito a Ele. Tudo está sujeito a Cristo. Por isso que Jesus, quando esteve entre os seus discípulos, ele disse, tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai fazer o quê? Atenderá. Quando você encontrar o demônio, o diabo, você vai expulsar o diabo, o demônio, em meu nome. Porque tudo, absolutamente tudo na criação, está debaixo dos pés do nosso Criador. Deixa eu te falar uma coisa antes que minhas vozes acabem. Você vive a sua vida como se tudo estivesse debaixo dos pés do seu Criador? Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir no seu coração. Quais seriam as suas atitudes? Como seria a sua visão de mundo? Se essa verdade, todas as coisas está debaixo dos pés do Cristo, fosse não apenas uma teoria, não apenas um versículo, mas fosse uma realidade vivencial em você. A liderança de Cristo. Uma das coisas que nós esquecemos na obra redentora e regeneradora de Cristo é a supremacia dele sobre todas as coisas. Mas também nós esquecemos que ele é o líder da igreja, e a gente vê isso. Paulo destaca a liderança de Cristo sobre a igreja, revelando a conexão surpreendente entre Cristo e a sua igreja. É importante reconhecer que somente a igreja, veja, aqui é importante, somente a igreja, e não toda a criação, é considerada o corpo de Cristo. Aqui está a especificidade do corpo de Cristo, da igreja. Aqui está porque é importante a gente congregar entre irmãos. Aqui está a importância do que, porque Paulo trabalha uma teologia para o corpo, para o serviço, para a missão. Porque é somente a igreja que tem essa ligação intrínseca com Cristo. A minha crise, muito embora crentes compreendam intelectualmente esse conceito, parece que muitos ainda pensam que um pastor é o cabeça da igreja. Deixa eu te avisar uma coisa, para a sua decepção ou para a sua alegria, eu não sou o cabeça da igreja. Eu não sou. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não
quero ser o cabeça da igreja. Não quero ser. Esse é o grande problema, muitas vezes. Por isso que pessoas, às vezes, saem da igreja por causa do pastor. É a maior bobagem que alguém pode fazer na história. É sair da igreja por causa do pastor. Vou abrir meu coração para vocês aqui. Alguns sabem disso, mas eu vou fazer isso de maneira mais... Sabe por quê? Eu tenho uma dificuldade com as paramentações tradicionais. Sabe por quê? Não porque eu sou um pastor rebelde. Eu não gosto das tradições. É que muitas vezes as tradições tomam o lugar das Sagradas Escrituras. Muitas vezes as pessoas olham ali, eu sentado na cadeira ali, aquela mais bonitinha do centro, sabe? Daí vai falar, o pastor está ali. Daí de manhã, se você vem pela manhã, eu estou de colarinho clerical. Estou de pastor reformado. E as pessoas dão valor àquilo. Mais valor àquilo do que a exposição e a paixão que eu tenho pela palavra de Deus. Você quer ver o bravo? É você dar mais valor à tradição. Porque nós somos reformados, meus irmãos. A tradição, ela é importantíssima. Eu subscrevo os catecismos da igreja, as confissões de fé. Eu acho que nós precisamos ter ordem no culto. Eu amo a tradição reformada. Não tenho problema nenhum com ela. Mas a tradição não pode estar acima das Sagradas Escrituras. De maneira nenhuma. Porque se a tradição estiver acima das Sagradas Escrituras, nós deixamos de ser reformados. Por isso que eu quebro o paradigma. Só para tirar as pessoas do conforto. Tirando esse parênteses, deixa eu te falar quais são, então, as consequências práticas disso que nós olhamos sobre a supremacia de Cristo e a liderança dele. Perceba, primeiro, a liderança de Cristo no mundo não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta que afeta todos os aspectos da vida humana e da criação. A liderança de Cristo não é algo abstrato. Ele realmente é o guerreiro. Ele realmente é o Senhor, o líder de todas as coisas. A liderança de Cristo nos chama a participar ativamente de sua missão de redenção e reconciliação em todas as esferas da sociedade. Nós estamos em missão. E se você quer dar realmente a Jesus o que é de Cristo, você precisa estar em missão também. Terceiro, Cristo é o governante supremo de todas as coisas. Todos os reinos, todos os presidentes, todos aqueles que fazem chacota às vezes das Sagradas Escrituras, todos esses estão debaixo do Senhor. A sua liderança deve moldar então a nossa visão de trabalho, a nossa visão política, a nossa visão de arte, a nossa visão sobre educação e todas as outras áreas da vida. Cristo é o Senhor. É assim que você precisa ver o Cristo, como o Senhor. A liderança de Cristo no mundo desafia o egoísmo e nos convoca a buscar o bem comum e a justiça em nossas interações e instituições. Nós precisamos sempre romper a barreira do egoísmo. Deixa
eu encerrar com o desafio. Eu tinha mais uma tela, mas eu acho que eu ia demorar uns 10 minutos para falar dessa tela, então não vou fazer isso, porque eu acho que você já, e eu também já falamos o bastante. Deixa eu te dar um desafio aqui nessa noite. Um desafio, que para mim, de tudo que eu falei, talvez você tenha guardado outra coisa no seu coração, e eu não quero que você jogue isso fora. Porque Deus está fazendo algo específico em você, ok? Mas eu queria te dar um desafio, daquilo que me tocou enquanto eu estava estudando esse texto. Você vive a sua vida como se Cristo realmente fosse o Senhor sobre todas as coisas? Você vive a sua vida como se Cristo fosse o Senhor sobre todas as coisas? Porque não adianta nada você conhecer aqui o Cristo como Senhor. E aqui, no dia a dia, você não viver Ele como Senhor da sua vida. Eu quero convidar você a viver o Senhor no dia a dia como Senhor da sua vida. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez em nós essa noite, Senhor. Queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque nós entendemos a grandeza da Tua obra, Senhor. Mas, Pai, nós queremos viver, ó Deus, como corpo de Cristo, como igreja, a verdade de que Cristo é o Senhor supremo de toda a criação. Nós não queremos ter isso como um conceito, Senhor. Nós queremos ter isso como prática. Que isso possa vazar, ó Deus, transbordar na vida de cada irmão e irmã aqui presente. Que isso possa mudar, ó Deus, a realidade de cada pessoa aqui presente. O Cristo como o Senhor supremo de toda a criação. Deus, agora nós nos dobramos diante da Tua majestade. Nós contemplamos, Senhor, a Tua glória. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito, nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos lembre desta verdade dia após dia, Senhor. Incomode o nosso coração. É o que nós Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.